Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas de volta à disciplina de Física Moderna 1. Como vimos em nossa aula anterior, os trabalhos de de Broglie acerca do comportamento dual da radiação e da matéria levaram Niels Bohr à formulação do princípio da complementariedade, no qual, se uma medida prova o caráter ondulatório da radiação ou da matéria, então é impossível provar seu caráter corpuscular na mesma medida, e vice-versa. Este importante princípio deixou claro para a comunidade científica da época que a descrição correta dos comportamentos desses entes da natureza exige a criação de um modelo mais geral. A ligação entre os modelos corpuscular e ondulatória é feita por meio de uma interpretação probabilística da dualidade onda-partícula, que por sua vez conduziu ao importante princípio da incerteza de Heisenberg, que por sua vez é o tema da nossa videoaula de hoje. No modelo ondulatório, a intensidade da radiação I é proporcional ao valor médio, calculado sobre um período do quadrado do campo elétrico da onda. No modelo do fóton, ou corpuscular, a intensidade da radiação é proporcional ao número médio de fótons por unidade de tempo, que cruzam uma determinada unidade de área perpendicular à direção de propagação. A quantização da radiação introduzida por Planck e Einstein nos conduz a uma interpretação estatística da intensidade. Nessa interpretação, uma fonte pontual de radiação emite fótons ao acaso em todas as direções. O número médio de fótons que cruza uma unidade de área vai diminuir com o aumento da distância da fonte, a área. Como a área de uma esfera é proporcional ao quadrado do seu raio, temos, em média, uma lei do inverso do quadrado para a intensidade, assim como no modelo ondulatório. Usamos a palavra média porque os processos de emissão são de natureza estatística. Não especificamos exatamente quantos fótons cruzam uma unidade de área em uma unidade de tempo. Especificamos apenas seu número médio. Sendo assim, na equação I que é igual a NHF, então N é um valor médio e é uma média da probabilidade de que um fóton atravesse uma unidade de área em uma unidade de tempo. Se igualarmos a expressão ondulatória e a expressão corpuscular, temos que a expressão resultante torna clara a interpretação de Einstein que o módulo do campo elétrico ao quadrado como uma média probabilística da densidade de fótons. Se igualarmos a expressão ondulatória e a expressão corpuscular, temos que a expressão resultante torna clara a interpretação de Einstein de módulo do campo elétrico ao quadrado como uma medida probabilística da densidade de fótons. De forma análoga à interpretação de Einstein da radiação, Max Born propôs uma unificação semelhante para a dualidade onda-partícula da matéria. Dentro desta visão probabilística, a fim de associar comprimentos de onda e frequência às ondas de matéria, Born introduziu uma função que representa a onda de de Broglie, chamada de função de onda psi, para partículas que se movem na direção de x com um valor preciso do momento e da energia. Por exemplo, a função de onda pode ser escrita como uma função senoidal simples de amplitude A, como ilustrado em tela. Esta equação é análoga à equação de propagação do campo elétrico de uma onda eletromagnética senoidal de comprimento de onda lambda e frequência f se movendo no sentido positivo do eixo x. A grandeza módulo π ao quadrado vai desempenhar para as ondas de matéria um papel análogo ao desempenhado por módulo de ε ao quadrado para as ondas de radiação. Esta grandeza, a média do quadrado da função de onda para as ondas de matéria, é uma medida da probabilidade de encontrar uma partícula em uma unidade de volume em um dado ponto e instante de tempo. Assim, como ε é uma função de espaço e do tempo, psi também é.
Assim como ε satisfaz uma equação de onda, no caso a equação de Maxwell, psi também o faz, no caso da equação de Schrödinger. A grandeza ε é uma onda de radiação associada a um fóton e psi é uma onda de matéria associada a uma partícula material. Segundo Born, de acordo com essa interpretação, toda a evolução dos eventos é determinada pelas leis de probabilidade. A um estado corresponde uma probabilidade definida, que é dada pela onda de de Broglie associada ao estado. Assim como na interpretação de Einstein da radiação, não especificamos a localização exata de um fóton em um dado instante, mas em vez disso, especificamos por meio de módulo de ε² a probabilidade de encontrar um fóton numa certa região, num certo instante. Também, na interpretação de Bohr, nós não especificamos a localização exata de uma partícula em um certo instante, mas em vez disso, especificamos por meio de módulo de π² a probabilidade de encontrar uma partícula em um dado ponto, em um dado instante. Assim como estamos habituados a somar funções de onda ε1 mais ε2 igual a ε para duas ondas eletromagnéticas superpostas, assim como estamos habituados a somar funções de onda ε1 mais ε2 igual a ε para duas ondas eletromagnéticas superpostas, cuja intensidade resultante é dada por ε², também vamos somar funções de ondas para duas ondas de matéria superpostas, ψ1 mais ψ2 é igual a ψ, cuja intensidade resultante é dada por ψ². Isto é, um princípio de superposição se aplica tanto à matéria quanto à radiação. A partir do que acabamos de discutir, podemos traçar um paralelo entre as duas mecânicas. Na mecânica clássica, as leis básicas, tais como as leis de Newton, por exemplo, são determinísticas. E a análise estatística é apenas um artifício prático para tratar sistemas muito complicados. Na mecânica quântica, de acordo com Heisenberg e Bohr, no entanto, a interpretação probabilística é fundamental, de modo que, nestes casos, o determinismo deve ser abandonado. Vejamos de que forma se chega a essa conclusão. Na mecânica clássica, as equações de movimento de um sistema, conhecidas as forças que atuam sobre ele, podem ser resolvidas de forma a dar a posição e o momento de uma partícula macroscópica para todos os valores de tempo. Tudo o que é necessário saber é a posição e o momento precisos da partícula em um certo instante. E assim, o movimento futuro fica determinado de forma exata. Esta mecânica tem sido utilizada com grande sucesso no mundo macroscópico. Observemos, no entanto, que no processo de realizar observações, o observador interage com o sistema. E isso não pode ser evitado. Um exemplo da astronomia é a medição precisa da posição da Lua pela reflexão de radar. A posição da Lua é perturbada pela medida, mas, devido à sua grande massa, essa perturbação pode ser desprezada. De acordo com a mecânica clássica, esse resultado macroscópico, em tese, poderia ser estendido para corpos microscópicos, como o elétron, por exemplo. Heisenberg e Bohr questionaram esta hipótese. A teoria da relatividade de Einstein demonstrou que a simultaneidade não era um conceito absoluto, e sim um conceito relativo que dependia do movimento relativo de um observador em relação ao outro. Dentro dessa perspectiva, somos conduzidos a uma importante questão. Seria possível, simultaneamente, medir com precisão absoluta a posição e o momento da matéria e da radiação? De acordo com a teoria quântica, a resposta é não, com precisão maior do que é permitida pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio, também chamado de princípio da indeterminação, tem duas partes. A primeira é relativa à medida simultânea da posição e do momento. A segunda é relativa à medida simultânea da energia e do tempo. A primeira
primeira parte do princípio da incerteza de Heisenberg afirma que uma experiência não pode determinar simultaneamente o valor exato de uma componente do momento, por exemplo, Px, de uma partícula, e também o valor exato da coordenada correspondente, x. Isto porque a precisão da medida está inevitavelmente limitada pelo processo de medida em si, de tal forma que o produto das incertezas do momento ΔPx e da posição ΔX será maior ou igual a h cortado sobre 2. O mesmo é verificado no caso das outras componentes do momento e da posição. Aqui, quero lembrá-los que h cortado é um símbolo simplificado para a constante de Planck dividido por 2π. Mesmo que tenhamos instrumentos ideais, nunca poderemos obter resultados melhores do que o produto ΔPx, ΔX maior ou igual a h cortado sobre 2, uma vez que o princípio envolve o produto das incertezas. Quanto mais modificamos uma experiência para melhorarmos nossa medida de ΔPx, mais abrimos mão de poder determinar x precisamente. Isto é, se ΔPx tende a zero, então o ΔX tem que tender a infinito. Portanto, a restrição não é em relação à precisão com que Px ou x podem ser medidas, mas em relação ao produto de ΔPx com ΔX, em uma medida simultânea de ambos. A segunda parte do princípio da incerteza está relacionado com a medida da energia E e do tempo t necessário à medida, como, por exemplo, o intervalo de tempo ΔT, durante o qual um fóton com incerteza na energia ΔE é emitido de um átomo. Neste caso, o produto ΔE, ΔT tem que ser maior ou igual que h cortado sobre 2, onde ΔE é a incerteza no nosso conhecimento da energia E de um sistema. E o ΔT é o intervalo de tempo característico da rapidez com que ocorrem as mudanças no sistema. Podemos ilustrar o princípio de incerteza de Heisenberg a partir de uma experiência imaginária proposta por Bohr. Neste experimento, o objetivo é medir com toda precisão a posição de um elétron. Para aumentar a precisão, utilizaremos um microscópio para ver o elétron. Para ver o elétron, nessa circunstância, precisamos iluminá-lo, pois é o fóton de luz espalhado pelo elétron que é visto pelo observador. Neste ponto, mesmo antes de realizarmos qualquer cálculo, surge o princípio da incerteza, uma vez que o simples ato de observar o elétron o perturba. Ao ser iluminado, o elétron recua devido ao efeito Compton, de uma forma que não pode ser completamente determinada. Se não iluminarmos o elétron, entretanto, não seremos capazes de vê-lo. No caso considerado, podemos tentar reduzir ao máximo a perturbação causada ao elétron usando uma fonte luminosa muito fraca. Em uma situação extrema, podemos considerar que é possível ver o elétron se apenas um único fóton, por ele espalhado, atingir a objetivo do microscópio. O momento do fóton é P, que é igual a H sobre lambda. Este fóton pode ter sido espalhado em qualquer direção dentro da região angular 2θ', subtendida pela objetiva a partir da localização do elétron. Inclusive, é por este motivo que a interação não pode ser previamente calculada. A componente x do momento do fóton pode variar de mais p seno de θ' até menos p seno de θ'. Deste modo, a sua incerteza depois do espalhamento é ΔPx, que é igual a 2p seno de θ', que pode ser escrito como sendo 2h sobre lambda seno de θ'. A lei de conservação do momento exige que o elétron receba um momento na direção x igual em módulo à variação da componente x do momento do fóton. Assim, a componente x do momento do elétron tem a mesma incerteza da componente x do momento do fóton. Mas e quanto à coordenada x da posição do elétron?
Para responder esta pergunta, devemos nos lembrar que na microscopia, a imagem de um objeto pontual não é um ponto, mas sim uma figura de difração. Se tomarmos a largura do máximo central da difração como sendo uma medida da incerteza em x, encontramos na equação do poder de resolução do microscópio uma forma de calcular o valor de ΔX. Se tomarmos agora o produto das incertezas, verificamos que ΔPx vezes ΔX é igual a 2h, um resultado que concorda razoavelmente com o limite mínimo, h cortado sobre 2, fixado pelo princípio da incerteza. A conclusão que chegamos a partir deste experimento mental é a de que não podemos, simultaneamente, tornar ΔPx e ΔX tão pequeno quanto queiramos, pois o procedimento que diminui um deles aumenta o outro. Vamos considerar agora o problema imaginário de Bohr na perspectiva da segunda parte do princípio da incerteza. Considere agora que o elétron está se movendo na direção do eixo x com uma energia E que é igual a px ao quadrado sobre 2m. Se px tem uma incerteza ΔPx, então a incerteza da energia é ΔE, que é igual a px sobre m vezes ΔPx, que por sua vez pode ser escrito na forma de Vx e ΔPx. Aqui, Vx é interpretado como a velocidade de recuo ao longo de x, que é iluminado em uma medida de posição. Se ΔT é o intervalo de tempo necessário para realizar a medida, então a incerteza em sua posição x é ΔX, que é igual a Vx ΔT. Combinando estes dois resultados, temos então que ΔE vezes ΔT é igual a px sobre m vezes ΔPx, que multiplica ΔX sobre Vx, que por sua vez é igual a ΔPx, ΔX, que é maior ou igual a h cortado sobre 2. Portanto, confirmamos deste modo que o princípio da incerteza diz respeito ao processo de medida em si, e expressa o fato de que sempre existe uma interação não determinável entre o observador e o que é observado. Não podemos fazer nada para evitar a interação ou para corrigir os seus efeitos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa videoaula. Até a próxima!